Estamos de volta com o Papo e Prosa, hoje entrevistando o roteirista e cineasta Fábio de Silva. Bem, Fábio, a gente vai falar agora sobre festivais. Me conta da importância dos festivais aqui no estado. Vânia, os festivais são de suma importância. Ora pela formação, ora pela distribuição mesmo e fazer materiais circularem. Porque tem muitos filmes, né, que chegam, não chegam ao circuito comercial, e nos festivais a gente consegue ver o cinema independente que é feito aqui e que é feito fora do estado. Além do que, nós vamos estar com os festivais fomentando tanto o setor produtivo, a cadeia produtiva, quanto a cadeia de espectadores. A gente vai estar formando plateias. Então, eu vejo os festivais como elementos de suma importância para o audiovisual. Antes de começar a entrevista no intervalo, nós estávamos conversando exatamente sobre você me dizendo sobre a importância da formação de plateia, do cinema ir aos bairros periféricos, de ir ao interior do estado. Vamos falar mais sobre isso, por favor? Sim, é muito importante, porque normalmente as pessoas ou não têm dinheiro, não têm condições, ou até se sentem um pouco envergonhadas de ir a um multiplex, num shopping, né? E o cinema ou o audiovisual, ela tem que ter essa característica itinerante. Tem que ir, eu vou até dizer um clichê aqui, mas tem que ir aonde o povo está. Um bye-bye Brasil da vida. Um bye-bye Brasil, isso. Cacá foi muito feliz com a história do cinema. Do cinema mambembe. Então a gente precisa ter essa atmosfera. Nós não temos mais cinemas de rua, né? Infelizmente. Mas se nós conseguirmos levar o cinema às comunidades, às pessoas que não têm acesso ou tanto acesso, a gente vai estar fazendo, além de um papel social, um papel de evocação ao cinema. E o cinema vai estar dando a sua contribuição para a sociedade. Vamos saber agora se as pessoas aqui de Natal, por exemplo, conhecem o que é feito no Cinema Potiguar. A nossa equipe foi às ruas e foi conferir se alguém já assistiu algum filme em Potiguar. Vamos ver? Você já chegou a assistir algum filme produzido aqui? Não. Não. Não, senhora. Não. Você tem interesse em assistir filme feito pelos potiguares, filmados aqui no estado? Sim, de repente. Sabendo agora que tem? Sabendo agora que tem, por que não? Pois é, gente, como a gente pôde ver, infelizmente as pessoas não conhecem o Cinema Potiguar. E como o Fábio mesmo lembrou, o importante são os festivais, as mostras itinerantes. Não é isso, Fábio? Se houvesse mais mostras itinerantes e mais festivais, seria possível que essas pessoas pudessem conhecer melhor o nosso cinema. O que você acha? Certamente, porque nesses festivais, por exemplo, nós temos aqui o Goiamum Audiovisual, que é um festival importantíssimo do estado, já consolidado em sua 8ª edição, né? Temos outras mostras, né? Temos a Mostra de Cinema de São Miguel do Gostoso, onde a comunidade participa, a comunidade trabalha, a comunidade faz cursos de formação na área do audiovisual, né? Ela está completamente integrada. E se é colocado você imagina, Vânia, um telão com qualidade de 4K, que é muito mais do que Full HD. Você imagina o Full HD que a gente vê na nossa TV 4 vezes. Isso é cinema digital sendo projetado e com som de qualidade 5.1, e eu já soube que esse ano vai ser 7.1. E já que nós estamos falando disso aí, quero falar também de quem estiver interessado, né, em conhecer melhor os filmes potiguares. Vamos lembrar que o IFRN tem uma cinemateca que funciona lá no centro da cidade. A iniciativa é pioneira aqui no estado. Inspirada na Cinemateca Brasileira de São Paulo, a Cinemateca Potiguar foi inaugurada em outubro de 2014. No acervo de mais de 700 vídeos, no mínimo 100 são produções locais. O objetivo é abrir espaço de divulgação para o cinema do Rio Grande do Norte. A gente quer construir um acervo dos filmes potiguares que já existem e incentivar a produção, o fomento, a produção audiovisual do estado. Certo? Então, a gente trabalha nessa perspectiva de fomento e principalmente de fomento à difusão e exibição. O nosso papel aqui de difusor é fazer com que as pessoas conheçam os filmes produzidos aqui no estado e passem a entender que aqui existe cinema. O projeto, desenvolvido pelo IFRN da Cidade Alta, funciona como uma espécie de biblioteca.
Basta agendar para assistir os filmes. A gente não trabalha com empréstimo de filme, a gente trabalha com acervo local, então qualquer pessoa pode vir assistir o filme aqui. A gente tem uma sala de exibição que comporta cerca de 10 pessoas, então você pode vir aqui, escolher o filme no nosso acervo e assistir esse filme. A gente trabalha com um sistema de reserva, então você vem aqui ou pelo Facebook, você manda uma mensagem, pede um agendamento, então, queria assistir um filme segunda-feira às 10 da manhã. Vai lá no Facebook, eu venho aqui, faz esse agendamento e esse horário fica reservado. Nosso acervo já é bem grande e a busca é bem constante. Nós costumamos fazer reservas e nos horários que eles não têm aula, eles buscam bastante aqui o espaço para assistir, para comentar também, para dividirem opiniões a respeito dos filmes que já assistiram. A Cinemateca é aberta também para o público externo. Hoje, os frequentadores mais assíduos são os moradores de rua, que encontraram na arte uma alternativa para se afastar das drogas. Se não tivesse esse espaço, eu estaria atrás de dinheiro para usar drogas, né? Como eu estou vindo para cá, é uma ocupação para a minha mente, porque faz uma semana, como hoje está fazendo 8 dias, que eu não uso nada. Se a gente não tivesse esse espaço aqui, tanto o Cinemateca como a biblioteca, a gente estava usando droga, ou bebendo, ou fazendo alguma coisa de errado. Tá entendendo? Além das exibições realizadas na sala de vídeo, a Cinemateca, por meio de parcerias, leva a produção audiovisual potiguar para outros ambientes. E a expectativa é expandir ainda mais as atividades. Existem hoje mais de 7, 8 festivais de audiovisual e em todos eles a Cinemateca atua como parceira. Uma outra são com essas instituições do Albergue Noturno e do CAPES. A gente faz essas parcerias de levar o cinema para lá. São parcerias já consolidadas, a gente já iniciou. Fora isso, a gente ainda tem também um trabalho que deve começar agora, ainda esse ano, que chama Mais Cultura nas universidades. É acessível ao público de uma maneira geral? Sim, é no campus Cidade Alta, né? No IFRN da Cidade Alta, a Cinemateca recebe filmes. Então, você que faz filmes, você que tem seu filme, leva para lá. Porque quem chegar aqui no Rio Grande do Norte, quem chegar em Natal, vai ter um lugar para assistir os filmes e para saber o que se produz no estado. E essa, Vânia, foi uma iniciativa da professora Marilande Brito, que é minha amiga e que fez comigo Sangue do Barro, é minha amiga pessoal. A Mari, ela lutou para isso e conseguiu montar a Cinemateca. É um ponto de convergência. Muitas vezes as pessoas chegavam aqui em Natal, até colegas meus de fora do estado: Fábio, eu queria ver o que é que se faz aqui em Natal, o que é que você tem? Eu tinha algumas coisas, tinha alguns amigos que tinham, agora a gente tem um ponto onde se tem tudo isso. Né? Lá no IFRN. No IFRN. Ótimo, então quem quiser conferir pode ir lá. E agora temos um festival que vai estar acontecendo na sua primeira edição, que é o Urbano Cine. É um festival local, onde ele foi contemplado com um prêmio da prefeitura para festivais, né? Assim como o Goiamum já foi. E ele vai para as 4 zonas de Natal. E quem participa do Urbano Cine, todos os participantes são contemplados, são premiados. É um festival um pouco diferente, não existe a competição. E sim o fomento e o incentivo ao fazer audiovisual. Sim, mas é puro diletantismo, né? Porque grana não rola, né? Não tem, isso é que é bom. A gente está saindo de um patamar, né, de se trabalhar sem dinheiro para começar a trabalhar com incentivos. Tá, então, os cineastas não são só diletantes aqui no estado. Não, essa história, Vânia, Isso aí já era. E essa história de amor à arte, isso é muito bonito, mas é muito bonito na ficção. É muito mais respiração do que inspiração, né? Exatamente. Transpiração do que inspiração. A gente precisa sobreviver. Eu mesmo e tantos outros colegas que trabalham na área, a gente pretende, né, um dia e num futuro não tão distante, de viver do audiovisual. Ai, que bom. Isso é possível. Isso é bem possível, sim. As políticas públicas implantadas pelo governo federal de um tempo para cá, de mais de 10 anos para cá, nós começamos a ver que há um bom indício e um bom avanço na área do audiovisual, né? Basta que a gente dê prosseguimento a isso, melhore o que já existe e comece a fazer. Porque se nós fizermos e nós tivermos demanda e uma classe organizada, nós podemos tudo, né? E quanto à captação de recursos, como é que é isso aí?
Você que está dentro do cinema, é difícil captar recursos? Muito difícil ainda. Só que não dá mais para esperar. Acabou essa história de esperar pelas autoridades, pelo poder público, né? As políticas públicas para cinema, como um todo, são muito deficitárias, principalmente no nosso estado, né? Em nível de Brasil, existem políticas fortes que podem ser melhoradas e devem ser melhoradas, mas aqui ainda é muito incipiente. O setor privado ainda não conhece muito o audiovisual. Nós temos leis de incentivo à cultura aqui. Lei Rouanet. Isso, a Lei Rouanet federal. Nós temos aqui, em âmbito municipal, a Djalma Maranhão, que é uma lei de isenção fiscal. Temos a Lei Câmara Cascudo, que é de isenção fiscal também em nível estadual. E os editais, né? Alguns editais, isso tudo ajuda. Agora, quem vai fazer cinema, quem vai fazer audiovisual, tem que entender que são leis de incentivo. Elas vão incentivar a fazer, elas não vão bancar toda uma produção. Para isso, você tem que batalhar muito, tem que ir atrás desse dinheiro. Alguns grupos, algumas pessoas estão usando o crowdfunding, né, que é Catarse, são sites como Catarse, como a Vaquinha, onde você põe o seu projeto e diz que quer fazer, e as pessoas que nem te conhecem ou te conhecem vão contribuir com um determinado dinheiro para ajudar você a realizar esse seu projeto. Então a gente tem que ir atrás mesmo, tem que se levantar e ir atrás. E cada vez mais, Vânia, as pessoas estão vendo que sozinho fica muito difícil fazer audiovisual. E é caro fazer. Muito caro. Elas estão se juntando em coletivos. E aí está sendo feito e está sendo produzido. Por isso que a gente vê cada vez mais filmes sendo produzidos no estado. E o que é interessante, são filmes feitos com qualidade. Isso é o que é o mais importante. Ok. A crise que o país está atravessando, você acha que compromete o cinema nacional de uma certa maneira? Sim, como em todos os outros setores, né? A crise ela é uma crise mundial e que tem reflexo aqui, obviamente. Isso vai interferir em todos os setores. E, lógico, a cultura é um setor, de certa forma, fragilizado. As empresas, quando pensam em reter cortes, elas não vão poder no momento, mas eu acredito que seja uma fase que vai passar e diante disso tem as alternativas. A gente mesmo estava falando antes da questão da internet, de se fazer, do acesso que as pessoas têm hoje em dia à tecnologia, né? Ao fazer audiovisual com câmeras pequenas, mais portáteis, com qualidade boa e programas de edição que você faz no seu laptop e já joga no YouTube, já joga na internet. Então, a gente tem que buscar as alternativas, né? Como foi buscado na época que o Fernando Collor de Mello extinguiu a Embrafilmes, acabou com a Embrafilmes, né? Houve uma ruptura e uma quebra no cinema nacional, no fazer cinema. Mas as pessoas que faziam deram a volta por cima e renasceu, e é o que temos hoje, né? Que foi o movimento do novo cinema brasileiro, né? Então a gente sempre vai buscar alguma alternativa para se fazer cinema. Isso é possível. E agora, com o movimento audiovisual, é bem possível mesmo. Acho que essa garotada, essa turma mais jovem também está aí com a cabeça cheia de ideias. Sim, eu gostei da garotada, porque eu me incluo também na garotada, né? Eu termino me incluindo na garotada. Eu acho isso mesmo, Vânia. As ideias estão aí. O que a gente não pode é se acomodar. Nós temos que pegar e fazer. Ponto. O que nós vamos receber vai depender muito do que nós vamos fazer, porque o cinema, ele é uma forma de expressão, ele é uma forma de como nós, artistas, vemos o mundo, enxergamos o mundo, e está associado à nossa cultura. Fábio, nosso papo e prosa de hoje está maravilhoso. Por mim, eu já estava aqui quase fazendo um filme com você. Tá certo? Foi um prazer imenso tê-lo comigo, tá certo? Mas eu vou ter que encerrar, nosso tempo está esgotando. E você que está em casa, muito obrigada por ter nos assistido. Fábio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Vânia, e é sempre um prazer estar falando sobre cinema, né? E eu digo sempre que não existe o cinema potiguar, o cinema pernambucano, o cinema maranhense. Existe cinema. Cinema vai ser sempre cinema, essa bela arte que nós temos o prazer de estar labutando, né? Eu até falo que nós somos lavradores do cinema, né? Agricultores do cinema.
vamos fazer mais audiovisual aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Nossa, terminou com poesia, olha que lindo. Foi um prazer imenso ter você aqui no nosso programa. Gente, muito obrigada e até o próximo encontro.